Neste exercício pintaremos uma paisagem rural com cores cálidas e depois iremos harmonizá-las. Escolheremos esta fotografia que vamos pintar com tinta a óleo. Comece a desenhar as linhas gerais usando terra de siena, nessa tela que preparamos com tinta a óleo. Pintamos a tela com este fundo ocre há 3 dias para nos assegurar de que hoje ela estaria seca. Como sempre, para compor o quadro, estabelecemos as estruturas básicas do modelo. Para as árvores do fundo, use essa cor que preparamos com amarelo, preto e um pouco de siena queimada. Devemos aplicá-las pouco a pouco, sem misturá-las totalmente. Preparamos estas cores com amarelo, ocre, um pouco de vermelho, vermelho de Veneza e branco. Vamos fazer uma base clara com essas cores. Você tem que escurecer um pouco esta cor de base para que contraste melhor com as cores claras que serão aplicadas em seguida. Para preparar o verde com o que estamos trabalhando, utilizamos o preto, o amarelo-limão e uma pequena porção de siena queimada. Essa cor será a base escura do quadro. Depois você pode criar luzes com as tonalidades mais claras. O cipreste tem a forma de um fuso liso e alongado. Tente seguir o seu ritmo com um pincel. Acrescente um pouco de preto diretamente sobre a tela. Agora, a cor das árvores do fundo. Para esta cor, adicionamos azul real e um pouco de branco ao verde que já havíamos preparado. Cubra todo o ocre. Acrescente solvente para que a tinta deslize melhor. Aqui, a tinta tem que estar menos espessa. Cubra bem todo o ocre. Recortando. Isso. Mas recorta bem. Essa cor é importante para realçar as cores quentes. De fato, essa vai ser a única cor fria de todo o quadro. Com um pouco de azul real matizado com branco, cubra também todo o ocre. Aqui nesse fundo não pode sobrar nada de ocre.
Antes de ser aplicada, essa cor tem que estar bem diluída. Desenhe essas aberturas para que surja a consistência da pedra. Bem, agora a tonalidade definitiva. Escureça levemente a cor do cipreste. Se você quiser, pode colocar um pouco de preto e um pouco de azul. Acrescente uns toques claros para marcar a beira do telhado. Uma cor quente para a pedra. E pronto. Esses objetos vão servir para pintar uma natureza morta a óleo, dando um enfoque todo especial à composição. Uma composição pode ser essencialmente simétrica ou assimétrica. Neste caso, trata-se de uma composição simétrica, pois as massas que estão neste lado e neste lado em relação ao eixo de simetria estão repartidas de maneira equitativa. Por outro lado, os temas barrocos e dinâmicos exigem uma composição assimétrica. Mesmo que as massas não estejam situadas de forma simétrica, elas têm que formar sempre uma composição equilibrada. As massas formadas pelos objetos equilibram-se com os vazios do fundo. Assim, utilizamos esta composição. Que tem a forma de L, já que de um lado temos vários objetos que formam uma massa muito compacta. E do outro, existem alguns objetos de menor tamanho. Isso é o vínculo entre ambos. Como você pode ver, as combinações são infinitas. Para fazer o desenho com o carvão, observe bem as proporções e a situação de cada objeto na composição. Isso, muito bem. Comece traçando o eixo central. Observe. Aqui, você tem que corrigir um pouco este tomate. E assim, você vai ver que aquele que foi desenhado anteriormente está muito grande.
Note que esta natureza morta tem uma tonalidade geral à base de cores quentes. Isso deve ser levado em consideração para harmonizar as cores. A tinta tem que estar bem diluída para obter-se transparências. Use o vermelho cádmio para pintar os tomates e depois o vermelho púrpura para os pimentões. Cubra todo o branco menos os brilhos. E agora comece com o púrpura para os pimentões. Bom, defina as cores, mas sem misturá-las. Inicie clareando bem as luzes da toalha. Não dilua tanto a cor. Pegue um pouco mais de tinta. Você tem que misturá-la com a que está embaixo. Acrescente um pouco de ocre e um pouco mais de branco. Ponha um pouco de terra de siena nas sombras para reforçar as que já foram pintadas. Sempre é possível retificar. Mais tinta, sem diluir. Quando chegar aqui, volte a delimitar os contornos. Acabe com a terra de siena escura. Ponha um pouco mais de laranja nos tomates e um pouco mais de azul nos pimentões. Um na parte clara e outro na parte escura. Pinte com toques rápidos. Eles deverão ser conservados quando as tintas forem misturadas. Na sua opinião, falta alguma coisa para que a obra esteja terminada? Talvez fosse melhor suavizar os contrastes, pois está muito pesado. Tem razão. Também faltam alguns reflexos. Eles devem ser marcados com branco para dar a sensação de acabado e a impressão de relevo dos volumes.
Vamos estudar as principais características de uma paisagem urbana constituída por uma construção medieval, realizando uma pintura a óleo. Uma das diferenças básicas entre uma paisagem urbana e uma rural é que os edifícios formam uma composição essencialmente geométrica. Isso significa que as linhas verticais, as linhas horizontais e os ângulos da composição são fáceis de serem identificados. Comece diretamente, com o pincel. Se esse azul está muito escuro, dilua um pouco. É preciso reservar espaço suficiente para compor o céu. Muito bom, muito bom. Indique a situação dessa sombra. Se você tivesse começado por essa torre, as proporções corretas teriam sido encontradas imediatamente. Observou a razão pela qual temos que deixar muito mais espaço para o céu, que vai equilibrar essa composição e também corrigir toda a parte da direita do desenho? Bem, agora prepare as primeiras cores. Teste este azul sobre a tela. Não se preocupe se ele parece muito escuro, pois as cores mudam quando são aplicadas sobre o branco. Não rebaixe muito a cor. É melhor estendê-la bem com o pincel. Com esta cor que fizemos, pinte todo o castelo. Como a cor de base foi feita com o branco de titânio, ocre e um pouco de amarelo e um pouco de vermelhão, as proporções podem variar. Acrescente algo de ocre ou de vermelhão para diferenciar um pouco a tonalidade dos muros em algumas zonas. É preciso matizar pouco a pouco a composição cromática para indicar os diferentes planos de profundidade, jogando com os contrastes. Isso, muito bom. E ao contrário, para pintar o solo não é necessário acrescentar nem ocre nem vermelhão, somente branco e amarelo. Esta cor neutra foi composta misturando-se simplesmente as cores que estavam na paleta. Isso é perfeitamente adequado para começar a indicar a profundidade. Lembre-se de que os objetos mais próximos são pintados geralmente com cores bem puras, e as cores abrandadas reservamos para o que se encontra mais longe. Aqui existe uma sombra que vai ajudá-la a definir a composição. Assim, a força da luz é posta em evidência. Pinte também essas almenaras com a mesma cor da sombra grande. Comece a sugerir os relevos, acentuando os tons diferentes. Assim está bem. Use uma tonalidade mais quente para a parte baixa da muralha. Agora pinte tudo que contém a cor verde. Comece pelo cipreste pequeno e depois continue com as plantas que crescem na muralha.
Ponha mais cor pura no cipreste, pois ele se encontra em primeiro plano. Intensifique as sombras, porém não todas as zonas de sombra. Isso, assim. Também nas almenaras. Bom, agora só falta acentuar alguns volumes. Aqui, por exemplo. Sobretudo nos lugares onde se passa de um plano para outro. Isso vai ajudar a delimitar melhor os diferentes planos da composição. Agora trabalhe detalhando as formas pequenas e os reflexos para que o conjunto seja realçado, sem esquecer do céu. Misture bem o branco com o azul do céu. Isso. Coloque algumas nuvens no outro lado e pronto. Os trabalhos de pintura rápida devem ser realizados num tempo bastante limitado. Por isso, devemos nos dedicar desde o princípio ao essencial, já que depois não se pode retificar. Vamos começar desenhando os contornos com carvão. Pense bem antes de traçar a composição e faça um desenho bem simples. Passe um pouco de terebentina pura sobre a tela. Assim, isso fixa o carvão e recupera algo de cor para atenuar a brancura dela, que é muito luminosa. Não é preciso aplicar sobre todo o barco. Como posso recuperar os contornos? Ora, com carvão. Repasse-o com carvão, que agora, com a tela úmida, se fixa melhor. Depois, pinte com a tinta a óleo. Use cores puras, não é necessário diluí-las, pois elas se dissolvem sozinhas sobre a tela, graças à terebentina. Bem, agora, para pintar a madeira dos barcos, siga bem as formas. Assim, isso, muito bem. Ponha mais tinta. Você pode passar a tinta sobre o mastro, pois ele voltará a ser pintado mais adiante. Assim.
Vá em frente, com toques rápidos e sem insistir. Muito bem. Não, não volte a passar assim com o pincel. As cores também podem ser misturadas diretamente sobre a tela. Perfeito. Com o azul real e o que resta do ocre, pinte o fundo. Continue acrescentando todo o branco que quiser para que se ressaltem as transparências do fundo. Com alguns toques de azul real. Assim. Mas não cubra tudo. Isso atenuaria o efeito que você conseguiu. Dessa maneira, se dá uma impressão de profundidade. Bom, agora você pode aplicar os impasses de tinta, principalmente no primeiro plano. Mas antes, prepararemos uma cor que não seja nem muito pastosa e nem muito rebaixada para pintar a água em toda a zona. Assim criaremos um efeito e daremos força aos barcos. Aproveite para redesenhá-los. Misture o verde esmeralda com todas as cores. Vai ser mais fácil compor uma cor com a espátula. Vamos pegar todas as cores que temos na paleta e o verde esmeralda. Bem, agora o casco, com impasses deste branco quase puro. Desenhe bem a forma fazendo um pincel girar um pouco. Chegou o momento de raspar levemente com o cabo do pincel e com a espátula. Com a espátula, podemos eliminar a tinta e também misturar os componentes. Observe como basta raspar um pouco com o cabo do pincel para representar alguns traços. Neste caso, servirá para indicar as cordas dos barcos. Aqui você pode usar a cor do fundo e criar alguns reflexos na água. Mais alguns e já está pronto.